Para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje, nós vamos debater reforma política. Nossos debatedores aqui da Assembleia Legislativa de Goiás são os deputados Júlio da Retífica, PSDB, e também o deputado Major Araújo, do PRP. Obrigado à presença dos dois. A gente começa perguntando, o tema reforma política está sendo muito debatido, muito discutido, já vários itens já foram aprovados em primeira votação na Câmara dos Deputados, já outros estão sendo aprovados em segunda votação, e a gente começa perguntando. O tema mais polêmico até agora que se passou por mudança foi o fim da reeleição. Não é muito pouco, senhores, até esse momento, só o fim da reeleição numa reforma política propriamente dita? Quem gostaria de começar? Eu concordo, né? Acho que todos nós políticos sabemos que precisava de ser uma coisa maior, avançar mais. A questão do fim da reeleição, esse aí, todos, acho que a população de uma maneira geral, todos concordam com o fim da reeleição, mas eu acho que precisaria de se avançar, precisaria de ter mais ousadia. Nós temos vários fatores, como a questão das coligações proporcionais, nós temos aí a questão do financiamento público, também a questão de estar juntos, né, as eleições coincidirem, né, eu acho que isso é importante. Coincidência de mandato. Nós temos aí o problema agora, se for ter coincidência, como é que vai ficar, se vai ter prorrogação desse atual mandato, ou se vai ter uma eleição do mandato tampão, enfim, são coisas que precisariam ser debatidas e que precisariam ser faladas. A questão do voto distrital, a meu ver, eu acho que precisa acontecer, não passou, mas eu acho que foi um tiro no pé, porque eu acredito que todas as regiões precisam de ter alguém representando. O caso, por exemplo, da região norte, da qual eu sou representante, é preciso que tenha condição de ter, no mínimo, um representante de cada região do estado. Então é por isso que eu acho que é fundamental a questão do voto distrital. Vamos ouvir o Major Araújo, depois a gente volta nesses outros subitens, saber se ele concorda que o que foi aprovado até agora é o fim da reeleição, se o senhor concorda que é muito pouco ou não. Sim, eu também concordo, eu estou com aqueles que pensam que houve até agora, né, pouco avanço. Veja bem, mas embora seja um avanço também substancial, essa mudança já é alguma coisa. Eu acho que ela é primordial, para mim é essencial. Que poderia ocorrer, pelo menos das propostas que estavam tramitando, seja no Congresso, seja na OAB, enfim, e que demonstra ser anseio da maior parte da sociedade. Eu acho que depois do Instituto da Reeleição, a corrupção na política aumentou substancialmente. Por quê? Porque o uso da máquina ele foi mais acentuado, né? E quem está no poder tende a se promiscuir mais com a iniciativa privada. Aliás, hoje dos problemas que estão sendo discutidos, como por exemplo o caso da Lava Jato, do Mensalão, demonstra isso. As empresas privadas contribuindo para a campanha para depois receber, né, a sua fatia, né, de quem está no governo, e a reeleição ela favorece mais ainda essa promiscuidade e essa relação, né, que não pode ser admitida e que acaba causando o caixa 2 de campanha e uma série de outros males. Eu acho que, embora o avanço tenha sido pequeno até agora, eu acho que ainda vai ocorrer outros, como, por exemplo, está bem propício para se ocorrer o fim do voto obrigatório, né, e instituir o voto facultativo. Acho que é uma boa medida também. Enfim, eu espero que avance o máximo que puder, mas eu estou com aqueles que concordam que houve ainda pouco avanço. Bom, na questão das doações de empresas, o que foi limitado até agora é a doações de empresas para os candidatos. Agora a doação de empresas será permitida apenas aos partidos políticos. E tinha partidos como o PT, por exemplo, que defendiam
que nem as empresas deveriam doar para os partidos, ou seja, nem os partidos deveriam receber doações das empresas. O que os senhores pensam sobre isso? Financiamento deveria ser público, deveria ser de pessoa física, como defende a OAB Nacional, ou é da forma como está, ou essa aprovação de doação de empresas para os partidos? Deputado Júlio. A questão da doação para os partidos, isso aí acaba sendo uma falácia. Porque se o candidato tem facilidade de ir na empresa e buscar esse recurso, ele vai buscar esse recurso e automaticamente vai simplesmente usar o partido para uma transferência dos recursos. Então eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, ele sempre vai arrumar um jeitinho para fazer aquilo que interessa a ele. Agora, eu acho que a doação de campanha não tem como fazer diferente. Porque mesmo que cabe com as doações das empresas, vai ter o Caixa 2. E esse Caixa 2 automaticamente vai continuar existindo. Eu acho que hoje o maior problema que nós temos, as leis já são bastante suficientes para ter uma fiscalização maior. Falta é a fiscalização. Falta é a estrutura do Judiciário e do Ministério Público para fiscalizar as próprias eleições. As leis já existem. E a gente vê aí algumas cidades, por exemplo, que autoriza a doação de combustível para que as pessoas possam participar de carreata. Um juiz entende dessa maneira e o outro de outra cidade ao lado já não aceita. Quer dizer, então acaba sendo ambígua uma situação. Interpretações diferentes. Exatamente. Né? Então o que precisaria era de que aparelhasse o Poder Judiciário e o Poder do Ministério Público que pudesse ter mais condições de fiscalização. Aí sim, eu acho que já seria de um bom tamanho para que a gente pudesse ter umas eleições mais justas. Não adianta você dar essa questão do financiamento de campanha ser público ou privado, se é através dos partidos ou através dos políticos, que isso não vai resolver muito. O que vai resolver é o aparelhamento da justiça. Eu acho que isso precisaria de ser feito para que tivesse uma fiscalização maior. E todas aquelas denúncias que foram feitas, elas teriam que ser automaticamente verificadas a tempo e a hora antes de tomar posse. O senhor já tinha falado na questão do Caixa 2. O senhor acha que um dia no Brasil deixaremos de ter o Caixa 2 numa eleição? Não, acho que um dia nós vamos caminhar para isso, mas não prevejo que seja tão rápido assim. É um vício, eu acho que nós levaremos gerações e gerações de políticos para caminhar para isso. É um problema cultural. Eu sou a favor, defendo, até porque pratico isso já, o financiamento próprio. Que cada um quer ser candidato e que banque sua própria campanha e saia candidato. Aliás, eu defendo a redução. Não, favorece, claro, mas pelo menos evita essa promiscuidade, esse recebimento de doação para depois se pagar o favor com verba pública, que é isso que acontece. Eu defendo, estou com aqueles que defendem também a redução do tempo de campanha. Eu acho que isso vai conter... 3 meses é muito tempo? 3 meses é muito tempo. Eu acredito que quem é candidato, pela experiência que eu tenho em aproximadamente 5 candidaturas, 4 para deputados e 1 para vereador de Goiânia, e exitosas todas essas campanhas, a minha experiência diz que a campanha, na realidade, o lançamento do nome, ele ocorre bem antes. Quem se propõe a sair candidato, ele geralmente começa a conversar com as pessoas bem antes, ou é lançado. No meu caso, eu tive a sorte de ser lançado por uma categoria que defendeu o meu nome e que viabilizou a minha eleição. Até por isso eu não tenho dificuldade de bancar minha própria candidatura, porque ela geralmente é com recursos próprios, todas as vezes. Nesta campanha eu recebi doação do candidato majoritário. A única doação que eu tive do candidato majoritário, que acredito que gastou com recursos próprios. Não sei se ele recebeu doações, mas ele tem condições de bancar, porque foi uma campanha pouco onerosa. Mas, enfim, o que eu defendo é a redução do tempo, Isso reduziria bastante a compra de votos também, porque ela se faz sob o pretexto de
contratação de cabos eleitorais, gasolina para isso, gasolina para aquilo, para os cabos eleitorais fazer isso, aquilo, isso na realidade vira uma compra de voto. É coisa que eu não pratico, que sou contrário e acho que precisa ser combatido. Dessa forma nós conseguiríamos não exterminar, acabar com esse problema, mas pelo menos conseguiríamos reduzir. Reduzindo o tempo de campanha e acabando com doação de qualquer natureza. Senhores, a Câmara dos Deputados determinou o fim das coligações. Agora cada partido terá que buscar os seus eleitos. Havia uma proposta inicial, original, daquele voto distritão, onde o candidato mais votado seria eleito. Pelo que o senhor falou, deputado Júlio, essa não era uma proposta interessante para essas regiões, como, por exemplo, a região norte que o senhor representa? Não, como é que o senhor analisa? Eu imagino da seguinte maneira: o voto distrital seria aquele mais adequado. É o distrital misto. E o candidato de determinada região teria 3 vagas, por exemplo, para a região norte, 3 para a região sudoeste, 3 para isso. Então, os candidatos iriam disputar as eleições entre si naquela região, para que nenhuma região ficaria sem alguém para representar aqui no parlamento. Esse sim, aí eu seria realmente eleito o legítimo representante da região norte. Hoje eu sou obrigado a trabalhar em outras regiões, porque às vezes o voto de lá somente não dá, porque a concorrência hoje é muito grande. Vai candidatos daqui para Porangatu, como eu venho de Porangatu para aqui. Então acaba que a gente não tem uma representatividade maior. Então, eu acredito que todos nós devemos fazer isso, assim como na União temos os candidatos a deputados federais, mas cada um representa o Estado. Quer dizer, o Goiás tem 17 vagas, Minas Gerais tem umas 30, São Paulo tem umas 40, enfim. Cada região, de acordo com a população, tem um número de deputados federais. Assim também eu acho que deveria ser também nos estados. Cada região ser dividida aí em 6, 7, 8 regiões, micro-regiões do estado, e aí sim, cada uma daquelas regiões ter o número de vagas destinado de acordo com o número de habitantes de cada região. Eu acho que seria interessante, porque aí nós teríamos todas as regiões praticamente contempladas com representatividade aqui na Assembleia. Ao mesmo tempo, caberia aquele voto que praticamente, a questão que o Major acabou de dizer, naquele voto que as pessoas vão lá para comprar o voto. Às vezes a pessoa nunca foi numa cidade, mas chega lá, contrata cabos eleitorais, o pessoal para trabalhar, faz uma movimentação, joga dinheiro naquela região e ele acaba tendo os votos daquela região. E às vezes ele nunca foi ou nunca vai lá. Ele nunca foi e nunca irá naquela cidade, nem conhece a estrutura da cidade, não conhece a política, não conhece a população de uma maneira geral, nem os problemas que cada região tem. Então eu acho que o voto distrital misto seria interessante. E aqueles que quisessem disputar o geral, ele poderia participar também, desde que ele, cada uma das regiões não iria ficar sem representatividade. E o senhor, deputado Major Araújo? Eu não o fim vejo... das coligações é bom ou ruim para o PRP, por exemplo? Não, hoje no sistema pluripartidário, com mais de quase 40 partidos, ou já ultrapassando os 40, é impossível que o regime não seja o atual. Nós temos que ter coligações. Como é que você vai? 40 partidos, cada um lançando um candidato majoritário. É impossível. A Câmara aprovou, o fim das coligações. Sim, mas eu sou a favor que... Das coligações. Eu não vejo em que isso vá contribuir com o processo eleitoral. Eu espero que ocorra e que isso force a ocorrer outra mudança que é necessária, a redução do número de partidos. Essa precisa ocorrer. Realmente são partidos de aluguel. Será que não é essa, não? Eu acredito que sim, tomara que fosse. Acho que a mudança deveria vir atrelada dessa outra mudança. Se nós vamos proibir as coligações, teríamos que também proibir, teríamos que fatalmente proibir também esse número excessivo de partidos. Como é que você vai lançar um candidato por cada partido, ou lançar candidatos, cada um formar uma chapa de 80? Olha, hoje se questiona o número de candidatos a deputado estadual, por exemplo, à Assembleia Legislativa, se questionou excessivo número de mais de 700 candidatos.
Se cada um for lançar a sua própria chapa, nós vamos ultrapassar os 2.000 candidatos aqui só para o pleito da Assembleia. Então, eu não vejo em que isso vá contribuir, mas eu espero que ela contribua pelo menos para que que haja fusão de partidos, enfim, redução do número de partidos, até porque se nós acabarmos com as coligações de fato, eu acho que estaria inviabilizada, seria o fim para os partidos menores. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente, debatendo reforma política. Continue com a gente. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui! Ajude o Sevan a continuar salvando vidas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos debatendo reforma política. Nossos convidados, os deputados Major Araújo, do PRP, e também Júlio da Retífica, do PSDB. Esse é o momento onde um deputado faz uma pergunta ao outro deputado dentro do nosso tema reforma política. Quem vai começar? Eu gostaria de perguntar ao nosso colega deputado Major Araújo sobre a questão, se o senhor é a favor ou não, a questão do distrito, né, do voto distrital. Eu me coloquei como a favor do voto distrital misto. Eu gostaria de saber do pensamento do senhor também. Bem, exatamente. Até fiquei com vontade, e agradeço o deputado com vontade de opinar a respeito disso. Eu não vejo com bons olhos a questão do voto do distrital, de forma nenhuma. Por quê? Nenhuma espécie de voto distrital, porque eu acho que o deputado ele tem que legislar para o estado inteiro. Eu não gosto do parlamentar que legisla para o bairro, né? O vereador que legisla para o bairro, o deputado que legisla só para a sua região, ou que trabalha para a sua região, que busca recursos só para a sua região. Além do mais, nunca a região é toda beneficiada. Geralmente a sua cidade é beneficiada, as demais não. Então esse negócio de distrito, onde envolve vários municípios, eu acho que ele não funcionaria bem. Invariavelmente nós temos a tendência, e eu me coloco entre esses, de favorecer o nosso bairro, o nosso município, enfim. Isso também causaria injustiça. Eu pratico isso, faço isso,
procuro atender a todo o Estado, passei a conhecer todo o Estado depois da primeira candidatura, viajando por todo o Estado, e eu vejo Goiás como um todo. Eu acho que o Estado precisa de apoio. Inclusive as regiões menores, eu acho que elas precisam mais de apoio do que os grandes centros, que invariavelmente são os que... Mas não é isso, os municípios que têm um representante legítimo do seu município. Geralmente aqui nós podemos enumerar, Porangatu, Rio Verde, Santa Helena, as cidades maiores, Itumbiara, todos esses municípios maiores, cidades polo, ela tem representante, mas os municípios que estão em volta, eles ficam desamparados. Então os benefícios não se leva para lá um hospital, não se leva para lá uma faculdade, não se leva para lá um VaptVupt, por exemplo. Todos esses benefícios eles vão para o município polo. Eu te falo, Major, aí na verdade está um pouco equivocado. Primeiro, se hoje não é desse jeito, a região fica sempre à mercê do que sobra de outras regiões. Por exemplo, a região mais beneficiada do nosso estado, se você for olhar, é a região sudoeste, que é onde tem uma força política muito grande. Então ali, você vê hoje Palmeiras de Goiás, é uma região que melhorou bastante. Em função de quê? Da representação política. Se uma região norte e nordeste não tem uma representação política por ali, o que acontece? Acaba perdendo recursos para outras regiões, em torno de Goiânia, em torno de Brasília, o sudoeste, o sudeste, o sul do estado. As regiões norte, nordeste, noroeste acaba sendo penalizado. A mesma coisa, o senhor, por exemplo, o senhor vai no estado inteiro, mas o senhor vai lá na classe do senhor, que é policial. O senhor então o senhor é classista. Então o senhor representa uma classe, não representa uma cidade, não representa uma região, não representa... Não. Agora, no meu caso, como eu represento uma região, e aí nós temos várias cidades, polos, por exemplo, Porangatu, Uruaçu, Minaçu, São Miguel do Araguaia, Campinorte, são cidades maiores, Mara Rosa, então que precisa, certo, do apoio, porque elas acabam sendo polos de micro-regiões dentro daquela própria região. Então hoje eu posso dizer o seguinte, infelizmente, o que nós estamos vendo é exatamente isso, são regiões que ficam à mercê da própria sorte. É o caso dos estados. Por que hoje, o Nordeste hoje, tem uma força política muito grande? Exatamente, isso é o que mais recebe recurso, pela força da união dos políticos que eles têm lá. Se os deputados hoje fossem federais, fossem votados a nível de Brasil, quem seriam os deputados? Não seria de Goiás, não seria de Amazonas, não seria do Maranhão, seria de onde? De Minas Gerais, de Rio Grande do Sul, São Paulo, é onde tem os maiores conglomerados, concentração de pessoas. Por isso que eu acho que o voto distrital, ele é importante para que essas regiões também tenham acesso, possam eleger seus deputados. A questão da coligação também, que nós estávamos falando, eu vejo, por exemplo, deputados que foi eleito aí com 8 mil, com 9 mil, 10 mil votos, enquanto outros com 20, com 30 mil votos. 36 mil. 36 mil não foi eleito. Quer dizer, por isso que eu acho que a questão das coligações, principalmente na questão proporcional, eu acho que até a majoritária, tudo bem, pode até ser até as coligações, mas nas proporcionais, eu acho que não. Todo partido teria que ter os seus candidatos, porque aí sim ele estaria disputando dentro do seu próprio partido. Porque o que acontece hoje? O voto não é, o mandato não é do partido. Então como é que o mandato é do partido se nós temos aí 3, 4, 5 partidos juntos fazendo uma coligação? E depois que acaba o mandato, como é que fica? Deputado, mas olha, nós temos hoje um grande exemplo aqui na Assembleia, onde nós vemos que não há o voto distrital, mas nós sabemos que alguns deputados representam seus municípios. E, invariavelmente, o que ocorre? Alguns deputados, eles têm uma força política maior com o governo e conseguem levar benefícios para os seus municípios e até aprovar projetos de lei. Mesmo no voto distrital, o grande temor é que um certo distrito, onde esses deputados, eles não tiverem a grande afinidade que um outro distrito tem com o governador e que, pior ainda, tiverem a infelicidade de eleger só deputados de oposição,
invariavelmente esse distrito ele vai ficar à mercê, ele não vai receber os benefícios. Sabe é porque aí eu vou citar aqui o que dirige aqui hoje a distribuição de recursos, o atendimento por parte principalmente do executivo, é justamente a questão de ser base ou ser oposição. E aí, nesse ponto, eu não sei em que o distrito contribuiria, a não ser o que nós fizemos aqui, que é a representação das cidades polos, enfim. E os pequenos municípios não teriam benefício. Eu gostaria de ver um sistema onde o deputado ele tivesse compromisso com todo o Estado. De um orçamento legislasse impositivo, de verdade. Impositivo, isso seria uma boa medida. Deputado Major Araújo, agora é a vez do senhor fazer uma pergunta ao deputado Júlio da Retífica dentro do nosso tema reforma política. Eu tenho como o mais grave problema da questão eleitoral, que é alvo da reforma política, né, é a questão do Caixa 2. Eu queria perguntar para o deputado o que ele pensa a respeito do Caixa 2 no que concerne ao combate. Que tipo de sugestão, por exemplo, ele proporia para se combater o Caixa 2 de campanha, para ser adotado nessa reforma? Eu já até respondi anteriormente, eu acho que o Caixa 2 só vai realmente terminar a partir da hora que nós tivermos um judiciário e um Ministério Público com mais força, com mais condições de fiscalizar as eleições. Porque todo mundo sabe quem faz Caixa 2. Todo mundo está vendo, às vezes, uma campanha de um e de outro e vê qual que é mais caro, qual que é mais barato. Só que, infelizmente, o que acontece? A maioria das pessoas faz vista grossa. A própria justiça. A gente vê aí, às vezes, penaliza alguém porque fez uma mudança, né, levou uma mudança de alguém para algum lugar e aí acaba deixando um camarada, por exemplo, que contrata aí 1000 cabos eleitorais. Isso um fato que a gente está vendo, e a hora que você vai ver a prestação de conta da pessoa, é mínimo. Irrisória, né? Irrisório. Então isso fica comprovadamente a questão do Caixa 2. O que nós precisamos de fazer é exatamente isso, é fortalecer a justiça eleitoral para que ela possa realmente fiscalizar e cumprir aquilo que é mandado e que seja mais célere nos julgamentos. Por exemplo, nós temos casos que está sendo julgado aqui da eleição passada de deputados que nós sabemos que não vai ser julgado. Vai chegar ao final do mandato e isso não vai ser julgado. Então, eu acho que a celeridade da justiça que precisaria ser feita. Acabar com o Caixa 2, principalmente, se não tiver fiscalização, não adianta. O que nós estamos vendo aí são pessoas que gastam dinheiro não só dele, como do próprio oriundo de doações e, às vezes, de esquentamento de dinheiro, lavagem de dinheiro, que é julgado na campanha. Infelizmente, a gente não vê nada disso acontecendo, sendo punido. Nós sabemos exatamente quem são as pessoas que mais gastaram nas eleições, que mais usaram do poder econômico, e você vai ver a prestação de conta dele, infelizmente, é lá embaixo. Então, o que nós precisamos fazer? Dar poder à justiça eleitoral para que ela puna, que ela possa realmente buscar mecanismo de fiscalização antes mesmo da eleição. Não deixar ser eleito, não deixar tomar posse para depois fazer o julgamento. Senhores, o fundo partidário, e essa é uma das reclamações mais intensas da opinião pública, ele passou de 289 milhões e meio de reais para 867 milhões e meio de reais. Quase o triplo do que era anteriormente. Isso gerou muitas reclamações e eu pergunto, esse fundo deveria realmente ser aumentado? Deveria-se haver uma cláusula de barreira maior? A Câmara até agora aprovou que vai ter acesso ao fundo partidário o partido que tiver pelo menos um deputado federal e um senador. Isso significa, no momento, que 28 dos 32 partidos terão acesso ao fundo partidário. Olha, eu vejo essa situação. Hoje há um comércio de partidos, a gente está vendo isso aí. Partidos de aluguel. Partidos de aluguel, a gente sabe disso, tanto nas questões majoritárias. Há uma briga, uma disputa muito grande entre os partidos para que ele possa vir compor com a majoritária, principalmente na questão de horário, de televisão, disso, daquilo, é importante. Então, o que a gente precisaria de fazer? Eu acho que um só deveria ser limitado às questões
na criação do partido, não depois de ele estar existente. Eu acho que tinha que ser limitado, ele tem que cumprir certas coisas, certos critérios, para que ele possa ser realmente, efetivamente, ser criado. O que se vê hoje só basta assinatura, e essas assinaturas às vezes não é nem muito bem fiscalizado, nada, e cria-se um partido. E aí ele já tem acesso à televisão, ele tem acesso ao fundo partidário, e nós estamos vendo aí pessoas que são presidentes de partidos hoje, e eu já conversei com alguns, a nível nacional, que ele fala que é muito melhor ser presidente de partido, mesmo que seja um partido pequeno, do que ser ministro de Estado, porque o orçamento que ele tem para o partido é muito maior do que, às vezes, muitos ministérios que têm acontecido. E essa questão de ter triplicado praticamente o recurso dos partidos, isso para mim é uma questão vergonhosa. Eu acho que já tem demais e não tem uma fiscalização muito grande em cima desses partidos, para saber aonde realmente está sendo aplicado esses recursos. E o senhor, deputado Major Araújo, lembrando que assim, os dirigentes de partidos pequenos, eles têm um lema, eles dizem o seguinte, que se não tiverem partidos pequenos no Brasil, eles até usam esse exemplo, um vendedor de banana lá da feira nunca vai ocupar um mandato eletivo. Não é verdade, eu acredito que não, porque a minha primeira eleição eu seria eleito em qualquer um dos partidos. Aliás, a minha coligação foi a mais pesada e formada por 3 partidos pequenos, nanicos, PRB, o PRTB e o PRP, o próprio PRP. Então foi uma coligação bem pequena e mesmo assim nós fizemos 2 deputados, então acredito que isso não. Agora, sobre essa questão do fundo, primeiro vale dizer que o fundo é formado com recursos oriundos do Tesouro, sim, um percentual que não deve ter variado, porque invariavelmente ele tem um valor estabelecido por lei para ser formado e composto pelas multas eleitorais que são praticadas, enfim. Esse recurso, que é recolhido pela própria Justiça, passa a fazer parte do fundo. Então o fundo se aumentou muito, com certeza deve ter havido muitos problemas eleitorais, muitas autuações, enfim. E se recolheu muita multa e deve ter alterado. Até porque pode ser que no ano que vem esse valor reduza. Eu não me preocupo com isso. Agora, eu me preocupo realmente com o número excessivo de partidos, mas não acho que seja uma boa medida se impor aos partidos menores, segregar o partido com relação a recebimento desse fundo. Olha, igual o deputado Júlio frisou muito bem, isso deveria ser contido na criação do partido, deveria se limitar isso lá. Agora, já que criou, agora nós vamos impedir o partido de sobreviver, né, retirando dele recursos. Eu não vejo como não é uma medida democrática, definitivamente, não porque eu pertença a um partido pequeno, mas os partidos pequenos têm muitas dificuldades. Enfim, esse fundo ele não representa quase nada se nós olharmos o tamanho do Brasil, os vários municípios, cada um tem um diretório a maioria deles tem diretório de quase todos os partidos, diretórios regionais em todos os estados e ainda o nacional. Se esse recurso for pulverizado, ele vira nada, né, para ser distribuído para toda essa estrutura partidária. Esse recurso só fica a nível nacional. Você não vê o recurso chegar, por exemplo, para os municípios. Sim, Partido político, por exemplo, qualquer que seja ele, não recebe nenhum recurso. O recurso fica a nível estadual e a nível federal, certo? Então, os diretórios municipais não recebe nenhum recurso. Então, esse dinheiro, ele é usado, às vezes, de outras maneiras, entendeu? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, esses recursos não é só das multas, tem dinheiro público no meio, entendeu? E mesmo que tivesse, poderia ser usado desses fundos para aparelhar a própria fiscalização, que o senhor disse, né? das eleições, entendeu? Para que realmente seja penalizado aqueles que realmente usam de subterfúgio para ser eleito. Muito bem, senhores, estamos chegando ao final do nosso programa Frente a Frente. Esse é o momento para as considerações finais de cada um. Por favor, deputado Major Araújo. Eu quero agradecer a TV Assembleia aqui pela participação, né, numa discussão tão importante para a sociedade num momento, né, bem propício, né? A reforma está sendo apreciada lá no Congresso Nacional, algumas medidas já foram adotadas, aquela foi
fatiada, né? Então, o que eu espero aqui, quero desejar para todo o povo goiano é que essas medidas efetivamente contribuam para que nós tenhamos eleições mais saudáveis, com o menor possível índice de caixa 2, de verba de caixa 2, enfim, e que isso traga benefícios futuros para toda a sociedade. Muito bem, ok. Agora é a vez das considerações finais do senhor deputado Júlio da Retífica. Eu quero agradecer à TV Assembleia por estar dando essa oportunidade. Nós estamos discutindo um assunto tão relevante. Agradecer o Major Araújo por estar junto conosco aqui, colocando as suas posições. E, independente de questões partidárias, nós temos visto que de todos os partidos a necessidade da mudança, né, de novos critérios, de novos mecanismos para que a gente possa ter uma eleição mais livre, mais tranquila, onde a vontade do eleitor seja realmente obedecida. É preciso entender que o fator econômico ainda pesa muito na eleição. Nós temos aí alguns candidatos que não poderiam ser eleitos se não tivesse tanto recurso financeiro para fazer uma campanha, às vezes, multimilionária. Então, eu acho que é preciso que a gente tenha condição de fiscalizar mais as eleições, dar condição para que os melhores possam ser eleitos e que eles tenham realmente compromisso com o povo. Essa é a verdade. Independente de qualquer coisa, eu acho que nós precisamos de fazer um Brasil mais justo, dar a condição para que o parlamento realmente tenha a condição de se manter com as próprias pernas, para que nós possamos ter a liberdade também de votar aquilo que a gente acha que é certo e que é errado. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser dessa vez que nós vamos ter aquilo que todos nós queremos, mas nós estamos caminhando. A democracia é isso, não é a minha vontade, nem do Major, nem do Murilo, não, é a vontade da maioria que vai prevalecer. Eu espero que nós possamos ter aí uma reforma política que possa melhorar mais ainda a nossa democracia, dando oportunidade para muitos outros participarem também da eleição e ter condições de ser eleito. Não só os das grandes cidades, dos grandes centros, mas também aquele lá do interior também possa realmente ter condição de pleitear uma eleição e ter condições de ganhar essa eleição. Tomara, nós torcemos por isso. Debatemos então reforma política aqui no programa Frente a Frente. Deputado Major Araújo, muito obrigado pela presença e pela participação no debate. Agradeço, deputado Júlio. Obrigado. Obrigado também ao deputado Júlio da Retífica, PSDB. Obrigado. Né? Muito conhecido como o Leão do Norte, né? Muito obrigado aos senhores pela participação. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.